Não foi no auge da carreira, nem sob os holofotes do futebol ou da televisão, que Walter Casagrande Júnior enfrentou seu maior adversário. O ex-jogador e hoje comentarista esportivo já compartilhou passagens difíceis. Ele marcou gols decisivos, vestiu camisas históricas, foi campeão, foi ídolo. Mas fora dos gramados, enfrentou um adversário que não aparece no placar. Essa é a história de um jogador que venceu defesas, títulos, mas quase perdeu a própria vida. Casagrande surge no futebol brasileiro como um atacante diferente. Forte, técnico, decisivo, um centroavante que não tinha medo de jogo grande. No Corinthians, vira referência. Na seleção brasileira, vira esperança. Nos anos 80, o futebol era menos vigiado, menos preparado, menos humano. Jogadores tinham liberdade, mas não tinham suporte emocional. Festas, noites longas, excessos, o que parecia controle era aviso. O corpo ainda respondia, o talento ainda resolvia, mas a dependência já dava sinais. Ao contrário de muitos, Casagrande nunca escondeu. Falou, admitiu, enfrentou. O início da dependência. A cocaína deixou de ser um detalhe fora de campo e passou a interferir diretamente na carreira. Suspensões, afastamentos, o futebol começa a se afastar. E quando o futebol se afasta, o vazio aparece. O vício não escolhe horário, nem camisa, nem passado. Casagrande chegou ao ponto em que o futebol já não era prioridade. Internações, recaídas, o corpo cansado, a mente em colapso. O ídolo vira manchete por motivos errados. E a sociedade, que aplaudiu, começa a julgar. Mas existe um momento decisivo. Casagrande entende que negar é morrer, assumir é sobreviver. Ele procura ajuda, enfrenta o tratamento, cai, levanta, recomeça, sem romantizar, sem prometer milagre. A recuperação vira luta diária, porque a luta não se acaba, ela se administra. O tratamento não apagou o passado, ele apenas ensinou a conviver com ele. Cada dia longe da droga exigia vigilância, não havia descanso. O vício não some, ele espera. Espera uma brecha, um momento de fragilidade, um silêncio mais longo que o normal. Casagrande aprendeu que força não é resistir sozinho, é pedir ajuda antes da queda, é reconhecer os próprios limites, algo que o futebol nunca ensinou. No ambiente esportivo, falar de dor sempre foi sinal de fraqueza. Jogador tinha que aguentar, resolver, seguir em frente. Mas ninguém ensinou como lidar com o vazio depois do apito final. A rotina mudou. O corpo já não era exigido como antes, mas a mente continuava em alerta. Gatilhos estavam por toda parte. Uma noite mal dormida, uma frustração, uma memória fora de hora. A exposição também pesava. Ser reconhecido significava ser observado o tempo todo. Qualquer erro virava notícia. Qualquer silêncio virava especulações. Ainda assim, ele escolheu falar. Não para se justificar, mas para alertar. Em entrevistas, Casagrande não se coloca como exemplo de sucesso. Ele se coloca como alguém em risco permanente. Alguém que sobreviveu, mas que não se considera curado. A dependência ensinou que não existe controle absoluto. Existe compromisso diário, com tratamento, com a verdade, com a própria vida. A relação com o futebol também não mudou. Já não era refúgio. Às vezes, era lembrança dolorosa. Em outras, era ferramenta de reflexão. O passado voltava em flashes, os gols, os aplausos, as noites longas, os excessos normalizados, tudo misturado. E no meio disso, uma consciência cada vez mais clara. O problema não começou quando ninguém percebeu ou quis perceber que algo estava errado. Casagrande segue caminhando, com dias bons, com dias difíceis, com recaídas emocionais, mesmo sem recaídas químicas. A história continua sendo escrita, sem promessas, sem atalhos, apenas com a decisão diária de não voltar atrás. O verdadeiro significado da liberdade. Mesmo depois dos gramados, Casagrande encontra outro espaço: o microfone.
A voz ganhou lugar, onde antes o corpo falhava. O microfone virou ferramenta. A palavra virou responsabilidade. Hoje, sua história não é apenas sobre futebol. É sobre sobrevivência, sobre reconhecer limites, sobre escolher viver todos os dias, mesmo sabendo que o risco nunca desaparece completamente. A droga um dia foi escolhida, mas agora, todos os dias, a escolha é outra. Como comentarista, ele fala de futebol, mas também fala de dor, de dependência, de saúde mental. Ele vira exemplo não pelo erro, mas pela coragem de falar. Hoje, aos 61 anos, ele compartilha sua história com firmeza, empatia e sem rodeios, consciente de que o estigma da dependência ainda paira sobre muitos. Em vez de esconder as marcas do passado, Casagrande as transforma em pontes para o diálogo e o acolhimento. Como ele mesmo diz, sou eu que tenho que saber a hora de ir, e hoje eu consigo isso.